Então, gente, vocês pediram vídeos sobre ocultismo e atendendo esse chamado, eu vou trabalhar aqui com vocês o cerne da coisa. Nós vamos entrar de cabeça agora numa das obras do cinema que leva a questão do ocultismo para níveis jamais imaginados. Um filme chamado A Montanha Sagrada, de 1973, do diretor chamado Alejandro Jodorowsky. Esse vídeo talvez eu tenha que fazer parte 1 e parte 2, eu acho que vai ficar comprido, então eu vou dividir em duas partes. A gente começa aqui, antes de destrinchar a obra em si, é necessário a gente compreender quem foi Alejandro Jodorowsky, porque ele não foi só o diretor do filme, né? Ele é diretor, ator, idealizador, ele é a mente por detrás de tudo, então é necessário compreender quem foi esse indivíduo. Alejandro Jodorowsky nasceu em 17 de fevereiro de 1929, ele se encontra vivo ainda, é um senhor, né? Ele é um cineasta, ator, poeta, escritor e psicólogo, fora ser um expert na área do ocultismo, né? Do misticismo, do ocultismo. Eu não compartilho dessa hermenêutica, né? Eu encontrei algumas verdades essenciais no cristianismo, então, apesar de não compartilhar dessas ideias esotéricas, eu vou fazer uma abordagem aqui bem neutra, né? Sem atacar, sem difamar, sem nada. A gente vai compreender a coisa na sua essência, sem nenhum pré-julgamento. Nascido no Chile, é filho de um casal de judeus ucranianos, singelos comerciantes que imigraram para a América do Sul. Aos 10 anos de idade, trabalhava como palhaço de circo e fantocheiro. Aos 17, tornou-se mímico e ator. Aos 18, matriculou-se nos cursos de filosofia e psicologia em Santiago do Chile, mas, 2 anos depois, abandonou tudo para escrever peças de teatro. Foi em seguida para o México, onde se tornou discípulo do mestre Zen Eijo Takata. Mas foi ao se mudar para Paris que Rodô, como a gente chama, Jodorowsky, né, ganhou fama internacional e um bom dinheiro. Como era de se esperar, seu sucesso veio de modo estranho. Tornou-se célebre por escrever histórias em quadrinhos para adultos, obras populares nas quais utilizava os arquétipos estudados pelo psiquiatra e psicólogo Jung. Depois da fama, ele criou, junto com sua esposa, uma filosofia maluca chamada psicomagia. Elaborou ensaios sobre o simbolismo alquímico, criou romances de títulos estranhos como Os Desejos Carnívoros do Nada, escreveu livros de não-ficção sobre os mais variados temas e também fez meia dúzia de filmes. Jodorowsky produziu o mais maluco, o mais surreal, o mais psicodélico filme de todos os tempos, isso é verdade. Chamou-o de A Montanha Sagrada. Realmente, o Jodorowsky, ele possui um conhecimento assim absurdo na área da psicologia, do ocultismo, do esoterismo, da alquimia. Ele realmente é um mago contemporâneo assim de um nível de intelecto muito alto. Esse filme, A Montanha Sagrada, é basicamente uma iniciação às revelações do esoterismo, né? Assistir o filme é basicamente se auto-iniciar nessa senda esotérica em busca da iluminação superior. O filme não é fácil de assistir, ele trabalha com temas escatológicos, ele trabalha com o obsceno, a sexualidade, o horrendo, o grotesco. As cenas são realmente fortes. Para você assistir esse filme, você tem que estar com um preparo já, tem que estar muito ciente, né, com o psicológico bem estruturado para você conseguir assistir esse filme até o final. É difícil assistir o filme, as cenas são muito grotescas e muito fortes, porque ele trabalha com essa questão de impressionar mesmo através do bizarro, do contraditório. Por meio de um imaginário alucinado e repleto de ironia, neste filme A Montanha Sagrada, ele escarnece a igreja, o poder político, o consumismo excessivo, a indústria bélica, a indústria da arte contemporânea, a especulação financeira, a opressão feminina, a exploração sexual de crianças. Ele explora questões sobre regimes totalitários. Ele trabalha com ideais estéticos de beleza e de grotesco, dentre muitos outros assuntos vítimas do seu humor ácido. Mas Jodorowsky, ele vai muito além no seu filme. Em A Montanha Sagrada, ele utiliza de forma estruturada e metódica vários símbolos mitológicos para falar sobre o desenvolvimento e o despertar do ser humano, inspirando-se nas teorias de Jung e Joseph Campbell a respeito da verdadeira função dos mitos. Nada na história, nenhum dos estranhos símbolos presentes em cada cena é aleatório. Tudo está ali por algum motivo.
Cada cena do filme, isso é uma verdade, cada cena do filme é repleta de simbologias do ocultismo. Cada cena, cada movimento de cada personagem, cada símbolo, que em cada momento de cada cena tem uma série de interpretações embutidas de forma subliminar em cada um dos momentos do filme. Como o Jodorowsky afirmou em sua famosa entrevista à revista Penthouse, ele diz o seguinte: símbolos podem ser muito perigosos. Quando utilizamos a linguagem normal, o espectador pode se defender, pois nossa sociedade é uma sociedade linguística, uma sociedade semântica. Mas quando você começa a falar, não com palavras, e sim apenas com imagens, as pessoas não podem se proteger. E é por isso que um filme como esse, ou você ama ou você odeia. Você não pode ficar indiferente. Então, assim, basicamente, ele reuniu em um filme só tudo o que há na história do ocultismo até os dias atuais. Ele engloba ali todas as vertentes, desde da cabala judaica, do tarô, da alquimia, do esoterismo nas suas mais diversas formas. Ele conseguiu reunir as questões da psicologia, da mente, do inconsciente coletivo, né? Ele juntou em um filme só toda a história do ocultismo, tudo que já foi feito a nível de ocultismo e a nível de arquétipos, mitos do inconsciente coletivo. Então ele é um psicólogo, né? Então ele mistura essa questão dos arquétipos junguianos. Ele trouxe em uma obra cinematográfica tudo o que há no mundo do esotérico, no mundo do oculto. O John Lennon foi quem financiou essa obra do Jodorowsky. Foram mais de $1 milhão que ele cedeu para a produção desse filme. Por quê? O Lennon entrou nessa história porque ele próprio se considerava fruto de uma indústria da música, uma indústria da arte, né, que padronizou e que transformou a arte num negócio, né. É o que eles chamam de craftsmen, que seriam os donos do poder, né, as grandes elites internacionais que controlam a arte, a mídia, a economia, o entretenimento, né, que no qual no filme são interpretados por 8 indivíduos. Eu vou contar agora na próxima parte, eu vou começar a encerrar esse vídeo por aqui. Vocês já tiveram aqui uma introdução inicial à figura do Jodorowsky. Eu já falei um pouquinho do filme, mas a gente vai ver que o filme se trata o quê? Inicia-se com um indivíduo que é chamado de o ladrão, né? E esse ladrão, ele vai ascendendo, ele vai uma aventura em busca do conhecimento alquímico, né? Onde esse ladrão encontra com o mago negro, que seria o alquimista que vive no topo de uma torre, né? E esse alquimista apresenta para esse ladrão os 8 poderosos, os 8 craftsmen, que são os donos de grandes poderios industriais, bélicos, da mídia, da comunicação, da economia. Seriam grandes elites poderosas que utilizam do ocultismo para manipulação mental. E a grande saga do filme é que o alquimista, junto com o ladrão, vão levar estes 8 poderosos industriais, né, a alcançar a revelação, ou seja, se desprender de todos esses bens materiais, desse materialismo, e buscar uma iluminação interior. Então a saga começa aí. O alquimista, o próprio Jodorowsky, que interpreta, né, o ladrão, que é o personagem que vai do início ao final do filme, e os 8 poderosos que estão em busca da imortalidade, em busca do conhecimento final. Esses 8 poderosos são interpretados por 8 planetas, e existe toda uma relação simbológica com os arquétipos dos planetas, etc. e tal. Na próxima parte desse vídeo, eu vou contar a história do filme, para vocês entenderem o desenrolar da coisa, e vou chegar ao final do filme, que é onde acontece a revelação surpreendente, né? O final do filme, o Jodorowsky, ele trabalhou com uma questão ali que a gente chama de metalinguagem. Ele apresenta um final chocante que explode a tua cabeça. Você está esperando que, né, o ladrão com o alquimista e os 8 poderosos vão chegar no topo da montanha sagrada e encontrar uma iluminação espiritual, né? E na real não é isso que acontece. Eles chegam no topo da montanha sagrada e lá acontece esse fenômeno da metalinguagem, onde o cérebro da pessoa que está assistindo, do telespectador, o cérebro explode quando você tem esse choque diante do fenômeno da metalinguagem, que é o que eu vou explicar para vocês. O grande finale, né, é o final do próprio filme. Então, aguardem a próxima parte 2, né, onde eu vou
traçar o desenrolar do filme e alcançar esse final surpreendente com vocês, certo? Aguardem pelo próximo vídeo.